Nós estamos expondo o livro de Atos sequencialmente. Faz pouco tempo isso, um pouquinho mais de 2 anos, né, que nós estamos expondo o livro de Atos. E a gente já está no capítulo 16, só faltam outros 12. E aí a gente termina o livro de Atos, né? E hoje a gente vai finalizar o capítulo 16. Eu quero compartilhar com você os versículos 35 a 40, tá? Eu estou lembrando você que eu estou usando a versão NVI. Se você quiser acompanhar nas telas, você vai ter o texto. Se você preferir usar a sua própria versão também, fique à vontade, não tem nenhum problema. Então, Atos capítulo 16, a partir do versículo 35, o texto diz assim, ó: Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Nesse texto, irmãos, eu queria compartilhar um pouco com você sobre essa tensão que existe na vida de todo cristão de ser, ao mesmo tempo, um cidadão do céu, portanto, submisso às leis celestiais e com os olhos numa morada celestial, e ao mesmo tempo habitante da terra, submisso às leis terrenas e com os olhos num testemunho que também está ligado ao fato de nós sermos habitantes da terra. Essa é uma tensão que existe na vida e no coração de todo cristão. E esse texto nos fala um pouco sobre isso, e eu gostaria demais de que a gente pudesse aprender algumas lições muito valiosas desse texto. Mas apenas para lhe dar o contexto, né, já que o texto começa com quando amanheceu, eu quero te lembrar que o capítulo 16, o apóstolo Paulo, junto com sua equipe, são direcionados por Deus à cidade de Filipos. Filipos é a primeira cidade na Europa que recebe uma igreja cristã e que recebe uma ação cristã de evangelismo, fazendo parte aqui da segunda viagem missionária de Paulo. Então, quando eles chegam a Filipos, eles vão encontrar com Lídia e outras mulheres a quem Deus vai abrir o coração. Ela vai ser batizada, os da sua casa serão batizados. E aí ela então pede que Paulo e que seus outros companheiros de viagem fiquem ali. E eles ficam ali na casa dela, e ali nasce a primeira igreja na Europa, a igreja que depois Paulo vai escrever uma das suas mais belas cartas, que é a carta aos Filipenses. Então, essa igreja nascente tem ali Paulo, Silas e tem os outros discípulos que estão juntos. E acontece o quê? Que passando alguns dias, eles estando na casa de Lídia, essa igreja nascendo, passando alguns dias, eles se encontram com uma moça que era escrava e que era possuída por demônios, e que esses demônios faziam predições e traziam lucro para os seus donos. E ali, por alguns dias, aquela moça persegue os discípulos, e Paulo, num determinado momento, ora por ela e a liberta dos seus demônios, e o lucro cessa. E quando o lucro cessa, eles então vão produzir uma acusação contra os discípulos. Qual é essa acusação? Eles são judeus, por isso que somente Paulo e Silas são presos, porque eram os únicos judeus ali do grupo, e eles estão ensinando um costume que para nós não é permitido, ou seja, de acordo com as leis romanas, não era permitido que outras religiões fossem ensinadas. Eles tinham culto ao imperador e eles deveriam estar cientes de que aquela era a religião oficial, e não, de forma alguma, ter novas religiões sendo ensinadas. Esses homens são presos, colocados na prisão, não sem antes serem açoitados, são colocados no cárcere interior, como o texto diz, ou seja,
num lugar mais escuro, mais úmido, seus pés são presos ao tronco. E aí nós conhecemos a história, onde eles estão à meia-noite orando e cantando louvores e hinos ao Senhor, e um grande terremoto abate a cidade de Filipos, o que não era incomum. A cidade de Filipos experimentou alguns terremotos ali, principalmente naquela época, ao longo da história, e eles são libertos, as cadeias se abrem, as grades da prisão se abrem, as cadeias se rompem, mas eles não fogem, e o carcereiro, então, diante de toda aquela situação, tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ele pergunta aos homens como ele poderia ser salvo. Paulo e os outros discípulos pregam o Evangelho. Pregando o Evangelho, esse homem crê, sua família crê, todos eles são batizados, eles fazem uma refeição, são levados de volta para a prisão. E aí o texto começa. Todo esse contexto que eu lhe dei é o capítulo 16 de Atos. E aí nós chegamos no versículo 35. Quando amanheceu, ou seja, naquela mesma noite que Paulo e Silas estavam cantando hinos ao Senhor, que o terremoto aconteceu, que o carcereiro se converteu. Olha que noite maravilhosa, né? O que a gente conversou no domingo passado, né? Tanta coisa incrível aconteceu nessa noite. E quando amanhece, os magistrados, ou em algumas traduções, os pretores, aqueles que eram responsáveis pela prisão, pelo julgamento, pelo andamento do processo, eles mandam os soldados ao carcereiro com essa ordem: soltem esses homens. Nós não sabemos por que eles foram soltos. O terremoto aconteceu, é possível que a cidade estivesse necessitando de grande atenção dos líderes, e eles falaram: esse assunto é menor, liberta esses homens. Mas também é possível que esses homens que estavam pregando e que tinham tido a experiência que se tornou notória da libertação daquela menina, fossem conectados ao terremoto. O terremoto aconteceu, a gente botou esses homens de Deus, esses homens santos na prisão, se livra deles. A gente não sabe, o que a gente sabe é que os magistrados mandaram soltar. E aí então os soldados vão ao carcereiro e dizem: olha, pode soltar esses homens. E o carcereiro vai a Paulo, feliz da vida. Esse vão em paz vai mostrar essa felicidade. O carcereiro agora convertido, agora batizado, agora parte da igreja do Senhor, diz: olha, os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Podem sair, vão em paz. Feliz o carcereiro estava. Mas aí o inesperado acontece. Paulo diz aos soldados que vieram dos magistrados para libertá-los: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Paulo aqui está causando um problemaço para os magistrados. Por quê? Os cidadãos romanos, existiam dois grupos dentro do Império Romano: os cidadãos romanos e os não cidadãos, né? Ou os cidadãos de outras localidades que não tinham a cidadania romana. E o que isso implicava? Implicava que os cidadãos romanos tinham muitos direitos que os outros cidadãos não tinham. Um dos direitos que os cidadãos romanos tinham era de não serem colocados na prisão sem que o processo legal, um processo formal, fosse estabelecido e executado. E não foi o que aconteceu. Eles simplesmente ouviram as acusações, pegaram esses homens e lançaram na prisão. Não teve investigação, não foram ouvidos, nada disso aconteceu. Ou seja, um processo completamente mal aplicado, autoritário, e esses homens foram lançados na prisão. E agora Paulo diz: olha, nós somos cidadãos romanos. Paulo não falou que era cidadão romano antes. A gente não sabe por quê. Provavelmente, Paulo, entendendo e tendo sua confiança plena na soberania de Deus, sabia que aquilo ali de alguma forma fazia parte do que Deus havia estabelecido para eles, do sofrimento que fazia parte do evangelho, do qual eles não fugiam, e não usou, não deu essa carteirada, né? Ele não disse para os soldados: você sabe com quem você está falando. Ele não falou isso, e ele se permitiu ser preso, mas agora não, agora eles estão se livrando deles secretamente. E Paulo diz: de jeito nenhum, o processo está todo errado, que os magistrados venham aqui e nos libertem eles mesmos. Agora olha que interessante, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Esses homens, eles mesmos passariam por um processo terrível, por terem
feito de cidadãos romanos pessoas que não passaram pelo processo formal. Eles mesmos sofreriam, poderiam inclusive ser mortos. Certamente seriam destituídos dos seus cargos, mas poderiam inclusive ser mortos dependendo do que a investigação acusasse. Eles ficaram atemorizados. E aí eles vão lá e vêm se desculpar diante de Paulo e Silas. Conduzem-os para fora da prisão, mas pedem que eles saíssem da cidade. A gente não sabe qual é a razão, mas provavelmente o que eles queriam ali é não ter que lidar com mais um problema, o problema de que cidadãos romanos foram erroneamente, injustamente acusados e presos. O fato é que Paulo, Silas e os outros discípulos vão à casa de Lídia quando saem, onde a igreja estava nascendo, onde a igreja estava se reunindo. Lá eles se encontram com os irmãos e os encorajam. E então partem para continuar aquilo que nós conhecemos como a segunda viagem missionária. Esse é o texto, esse é o que Lucas está nos explicando aqui dentro do texto. Mas eu queria compartilhar com vocês dentro desse texto algumas lições muito valiosas sobre cidadania, sobre justiça, sobre essa tensão que existe entre nós, em nós, na verdade, desses dois aspectos de sermos cidadãos dos céus e de sermos habitantes da terra. A primeira dessas lições que eu quero compartilhar com você, e eu queria que você pudesse acompanhar, porque uma vai complementar a outra, né? Então nenhuma delas é independente em si mesma, mas a primeira dessas lições é o seguinte: o mundo nunca será justo. Eu sei que você sabe disso, eu sei que não estou falando nenhuma novidade, mas na prática, irmãos, a gente esquece constantemente disso. Porque qualquer pessoa que sofre pela injustiça, que entende, que permite que a injustiça lhe faça mal, que permite que a injustiça lhe coloque para baixo, lhe deprima, lhe faça com que ele se sinta ali mal com a situação, é porque ele tinha uma expectativa da justiça. Todo mundo que se frustra é porque a expectativa é frustrada. Ninguém se frustra se não tem uma expectativa, né? Vou dar um exemplo. Quem se frustra com um político que fez uma determinada promessa? Quem acreditou no político. Que porcentagem da população se frustra com político hoje? Ínfima. Porque nós sabemos que no período da eleição, no período da campanha eleitoral, tudo é permitido. Se fala o que se entende que o outro quer ouvir, mas nada daquilo necessariamente vai ser parte do plano de governo. E pessoas às vezes olham para os políticos e se frustram. Meu Deus, a gente está vendo um monte dessas pessoas aí, né, na internet se manifestando, dizendo que foram traídos, que foram enganados e que acreditavam. Só eles acreditavam, todo mundo tinha certeza que não era aquilo. Então a frustração ele vem a partir da expectativa. E a nossa expectativa como cristãos deveria ser a mais clara possível. Quando você fala de um não cristão se frustrar, você está falando de algo tranquilo. Mas um cristão se frustrar com a injustiça é um cristão que ainda não compreendeu a essência do que é a humanidade. Irmãos, nós vivemos num mundo caído. A humanidade é caída. Nós habitamos uma sociedade onde as Escrituras dizem que o príncipe desse século é Satanás, onde autoridade, ainda que limitada, onde poder, ainda que limitado, são exercidos por Satanás. É claro que nós temos um Deus soberano que transforma todas essas coisas para o bem daqueles que o amam, mas Ele usa a injustiça, inclusive, para fazer isso. Ele não impede a injustiça, mas Deus usa a injustiça em favor daqueles que o amam. O nosso mundo é um mundo injusto, irmãos. Se você tem a expectativa que lá no teu trabalho todo mundo vai olhar para você e honestamente dizer, olha, ele merece ser valorizado, ele merece ser promovido, você vai se frustrar. Se você tem a expectativa de que em qualquer lugar a justiça perfeita será estabelecida, você vai se frustrar. Paulo aqui, ele é vítima de uma injustiça. Qual foi o crime de Paulo? O crime de Paulo foi libertar
uma moça escravizada por demônios. E por conta dessa boa ação, ele está na prisão, açoitado. E lembrando você, irmãos, os açoites daquela época não são as cintadas que nós levávamos dos nossos pais. E se elas já não eram agradáveis, você imagina como eram os açoites. Os açoites eram feitos com fitas de couro. Muitas vezes, essas fitas de couro tinham dentes e lascas de madeira fixados a ela para que machucassem ainda mais. Os açoites não produziam marcas, produziam feridas. Paulo, Silas e outros discípulos tinham cicatrizes em seu corpo por conta disso. Fruto da injustiça. Eles estavam com seus pés presos ao tronco. Eles estavam numa cadeia suja, escura, úmida, fruto da injustiça. Mas qual é a resposta de Paulo e Silas? Não é se lamentar e dizer: Senhor, que frustração. Eu estou me dedicando ao Senhor, fiz uma boa ação de libertação em seu nome e estou aqui. Não, isso é o fruto de quem se frustra. Quem se frustra, lamenta. Paulo e Silas cantaram louvores ao Senhor porque eles entendiam que, apesar de toda a injustiça, Deus era soberano na vida deles. E que a ação de Deus não era o impedimento da injustiça, mas o uso da injustiça em favor do seu próprio nome, do seu reino e dos seus filhos. Mas o mundo é injusto. Pare de ficar imaginando que o nosso mundo é um mundo perfeito. Pare de ficar imaginando que a igreja é um pedacinho do céu. Pare de ficar imaginando que a sua casa ali é o reduto, né? um flat lá nas regiões celestiais. Não é. Em todos os lugares existe injustiça, até dentro da nossa casa. Porque quem pratica a injustiça são os injustos. Todo ser humano é injusto. Diante de Deus, nós não somos justos, nós somos justificados. Deus nunca olhou para nós e disse: as suas ações são justas. Deus olhou para nós e diz: as ações de Cristo são justas, e elas são outorgadas a você, por isso você está justificado. Mas nós nunca conseguimos agir de forma plenamente justa. Nós somos capazes de atos de justiça, mas não de plena justiça, nem de justiça o tempo todo. Então pare de se frustrar com a injustiça. Não é para você ter uma visão pessimista do mundo, não é isso. Mas tem uma visão realista. Quando as pessoas são injustas, elas estão apenas sendo aquilo que elas são. Nada diferente disso. Então, criar a expectativa de que alguém será justo com você, vou dar um exemplo do trabalho, que é onde mais acontece isso. Você está lá se dedicando, se matando de trabalhar com aquela expectativa. Eles vão olhar para mim e eu vou receber a promoção. Eles vão olhar para mim e eu vou ser valorizado. Ah, querido, não vai. Porque existem outros aspectos, não apenas você. Existem aspectos políticos, existem aspectos econômicos, existe uma série de aspectos que vão fazer parte dessa decisão. E aí você diz: eu fui injustiçado no meu trabalho. Sim, você esperava o quê? Que o anjo Gabriel aparecesse e dissesse: eis meu servo. Não vai acontecer, não vai. Então cuidado para não criar expectativas irreais. Porque nós, como cristãos, mesmo servindo a Deus, viveremos realidades de injustiça ao nosso redor. A segunda lição, para que não haja uma visão pessimista sobre isso, que eu entendo aqui desse texto, é: nunca desista da justiça. Parece um contrassenso, né? Ou não espere justiça, mas não desista da justiça. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? O fato do mundo ser injusto não significa que você não deva buscar ser justo. São duas coisas diferentes. A injustiça que o mundo, a sociedade, as pessoas ao seu redor praticam com você é uma coisa. A justiça que você se esforça para praticar é outra. Então, mesmo o mundo sendo injusto, mesmo pessoas sendo injustas, você não tem o direito de desistir da justiça. Você não tem o direito de abrir mão, de lutar pela justiça. Você não tem direito de abandonar a justiça como um alvo.
Quando Paulo diz não, eles fizeram isso, eles que venham pedir desculpas, o que Paulo estava dizendo ali é: o mínimo de justiça que eu posso alcançar é esse, e eu não vou abrir mão dela. Não vou abrir mão dessa justiça. Então, irmãos, você vê como é uma tensão? Não espere que o mundo seja justo com você, mas não abra mão de ser justo com o mundo. É uma tensão que nós vivemos, é uma dificuldade enorme, porque o que acontece? Quando nós somos injustiçados, nós vamos ficando amargos, a casca vai engrossando, nós vamos ficando um pouco mais céticos, e aí nós começamos a agir de acordo com isso. Mas ao contrário, nós sofremos a injustiça, mas nós não abrimos mão de praticar a justiça de Cristo. Porque nós não fomos chamados. Aliás, aquele ditado que as mães dizem para a gente, você não é todo mundo, esse é um ditado que bem poderia ser uma regra do Evangelho. Porque dentro do Evangelho, Jesus Cristo diria isso para todos nós. Você na sua oração dizendo: Senhor, todo mundo é injusto comigo, e Jesus diria para você: mas você não é todo mundo. Você foi chamado para praticar a minha justiça. Você entende a diferença? A diferença da injustiça que você recebe para a justiça que você não deve abrir mão. Ainda que ela seja mínima, ainda que ela não mude realidades mais amplas, você não tem direito de abrir mão da justiça. Você, como servo do Senhor, eu, como servo do Senhor, nós temos a obrigação de batalhar e de lutar para que o mundo seja um pouco mais justo, para que, no mínimo, as nossas ações sejam mais justas. Aliás, o próprio Jesus disse isso, que os discípulos deveriam ter uma justiça superior à dos escribas e dos fariseus. Porque a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça teórica. Ela não funcionava na prática. Na prática, ela se transformava em hipocrisia. E Jesus disse: a de vocês tem que ser superior. A de vocês tem que ser melhor, tem que ser mais pura, tem que ser mais limpa, tem que ser verdadeira. Nós não devemos abrir mão da justiça. Paulo aqui poderia muito bem ter dito: olha, nós resistimos, o Senhor nos colocou aqui nessa cadeia e nós não murmuramos. Nós sofremos o que sofremos e nós passamos por isso, louvado seja Deus. Vamos embora e vamos contar esse testemunho. Olha, igreja, nós sofremos, fomos açoitados, nós somos presos, mas nós louvamos ao Senhor porque confiamos nele e Ele nos libertou. Estava tudo bem, mas Paulo não aceitou isso. Ele não aceitou abrir mão, ele não aceitou desistir da justiça. O mínimo, o que ele conseguiu de justiça era mínimo. Foi botar o terror no coração daqueles homens. Mas ainda assim ele não abriu mão desse mínimo de justiça. Nós não temos a capacidade de mudar o mundo, irmãos, mas nós temos a obrigação de praticar uma justiça que venha do céu. Uma justiça que se assemelhe à justiça de Cristo, que seja superior à justiça dos religiosos, que seja a justiça daqueles que são filhos de Deus. A terceira lição aqui, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, é: use a injustiça a favor do Evangelho. E aqui eu vou fazer uma conjectura, tá? Ou seja, o que é uma conjectura? É um exercício de suposição, que não vai afetar ali, não vai ser uma heresia, espero eu, mas que me leva a entender um pouco, é uma busca do entender. Por que Paulo pediu para os homens virem lá e pedir desculpa para ele? O que eu penso, irmãos? Paulo, ele sempre tinha o Evangelho e o momento futuro em mente. Se você olhar tudo que Paulo fala, Paulo está falando de coisas, às vezes ali, vou dar um exemplo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está falando de algumas realidades que são incipientes, que estavam nascendo ainda, que não eram claras e grandes na igreja. Ele está falando de momentos ali, de doutrinas que depois vão ser estabelecidas e ensinadas, mas que estão nascendo. E Paulo já está tratando daquilo quando está nascendo. Por quê? Porque Paulo está olhando lá para frente. Quando isso crescer, vai trazer problema para a igreja. Paulo sempre olhava para frente. E ao mesmo tempo, Paulo sempre tinha em mente o Evangelho. O que eu penso, irmãos? O que eu penso que Paulo fez? Eu penso que Paulo usou a injustiça que ele sofreu para produzir o mínimo de segurança para a igreja de Filipos.
Olha que interessante isso. Se Paulo, por libertar uma escrava, foi preso, o que seria, e ele fez algo, o que seria da igreja nascente em Filipos na mão desses homens? O que esses homens fariam? Como esses homens perseguiriam a igreja de Filipos se Paulo, com um milagre claríssimo, foi preso? Imagina os outros que estavam aprendendo a fé ainda, estavam engatinhando na fé, como essas pessoas seriam perseguidas? E Paulo usou a circunstância, e isso é algo de Deus na vida de Paulo. Paulo entendeu que se aqueles homens percebessem que eles não foram justos e que contra eles havia uma acusação séria, a igreja de Filipos seria poupada de muitas das perseguições que ela sofreria. Olha que interessante. Lá na frente Paulo está olhando, quando esses homens forem perseguir a igreja, eles vão lembrar, nós somos injustos com o líder deles. Será que o líder deles não vai vir aqui acusar a gente? Não, então vamos pegar leve, não vamos arrumar confusão com essa galera, que o joelho dessa galera no chão é sério. Nós já tivemos líderes ao longo da história, irmãos, falando do temor que tinham de uma só oração de um homem de Deus. Por quê? Porque eles entendiam que quando Deus estava com o povo, quando Deus estava com o seu povo, quando Deus estava com algum dos seus filhos, Deus agia. A mesma coisa, o mesmo princípio Paulo aplica aqui, para que os magistrados entendessem, mas não vamos mexer com essa igreja, porque você viu que o líder deles não é qualquer um. Você viu que o líder deles não é um bobinho. O líder deles é cidadão romano e tem contra nós a nossa injustiça e o nosso crime. Paulo usou aquela circunstância a favor do evangelho, não a favor de si mesmo. Ele não pediu indenização, irmãos. Ele não pediu benefício pessoal, ele não pediu nada, mas ele preparou o terreno para que a igreja de Filipe não fosse perseguida como seria, já que eles deram uma amostra muito clara disso com Paulo e Silas. Irmãos, ore sempre por isso. Como a injustiça que eu estou sofrendo pode beneficiar o evangelho? Como a injustiça que eu estou vivendo pode servir o evangelho? E é isso que Paulo vai fazer aqui. Paulo vai preparar um momento futuro onde a igreja seria, não que deixou de ser perseguida, não que Deus não pudesse cuidar dela, mas Paulo protegeu a igreja, usando uma injustiça a seu favor. Eu acho isso tão bela essa capacidade de Paulo de amar a igreja tão profundamente, a ponto de que cada uma das suas ações levasse em conta a igreja de Cristo. Em quarto lugar, não se vitimize. E aqui eu preciso ter um pouco de cuidado, né? Para não ofender os nossos irmãos de esquerda, né? Mas eu sinto muito que você vai ser ofendido hoje. Não se vitimize. Escuta o que eu vou dizer para você, irmãos. O que é se vitimizar? Se vitimizar é diferente de ser vítima. Quando alguém sofre uma injustiça, ele é vítima da injustiça. Isso é claro, isso é notório. Ninguém está dizendo aqui para que quando você sofreu uma injustiça, você faça de conta que não aconteceu. Não é isso. Quando vítimas de uma injustiça, é claro que nós sofremos. É claro que nós lamentamos, é claro que nós choramos, é claro que nós sentimos. A dor é real. Ninguém está dizendo o contrário disso. Mas há uma grande diferença entre você ser vítima e lidar com a situação e você se vitimizar. O que é vitimizar? Vitimizar é a pessoa que está ali sempre procurando um culpado por aquilo. Ele mesmo nunca fez nada. É sempre todo mundo que fez ao seu redor. Ele é vítima, porque ele é perfeito. E ninguém mais entende a sua perfeição. Então ele fica ali, eu sou perfeito, mas todo mundo não me entende, então todo mundo é injusto comigo. E ele fica lamentando aquilo, ele fica sofrendo aquilo de novo. E ele fica trazendo aquilo, sempre lembrando quão dura foi a injustiça que ele sofreu. Ele fica sempre se diminuindo, sempre lamentando, sempre sofrendo com aquilo, se vitimizando. E Paulo tinha tudo para se vitimizar.
Porque olha, já falei 3, 4 vezes aqui nessa mensagem, quanto ele sofreu. Mas ele não se vitimiza. Sabe o que ele faz? Ele sai da prisão e vai para onde? Para a casa de Lídia, ele vai para a igreja. Agora, irmão, entenda, olha o que o texto diz. Eu vou voltar lá só para talvez você não tenha prestado atenção nessa expressão. Onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. É como se os irmãos tivessem falado: Paulo, Silas, meu Deus, vocês estão machucados. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é soberano. Continuem na fé de vocês, porque nós continuamos na nossa. Não importa, eu não vou ficar lamentando o que aconteceu, não vou ficar me colocando aqui como vítima, não vou ficar fazendo ninguém ter pena de mim, ninguém ter dó de mim. Eu quero encorajar a igreja, é isso que Paulo está dizendo. Porque quem se vitimiza faz um desserviço, presta um desserviço. Paulo não queria prestar um desserviço à igreja, Paulo queria encorajar a igreja. E como é que Paulo encoraja a igreja? Focando no que Deus fez, não no sofrimento dele. Se ele ficasse lá, irmãos, 39 chibatadas eu sofri, eu sei lá quantas foram, 39 chibatadas, 20 chibatadas, 10 chibatadas, olha, pegaram um chicote que tinha uns ossos ali, rapaz, o negócio doeu. Se vocês vissem como aquela prisão fedia, irmãos, meu pé preso, olha como meu pé está inchado, ó. Está inchado de estar preso. E Paulo, mas olha, mesmo assim ali eu clamei ao Senhor por misericórdia, né? São aquelas pessoas que isso é falsa piedade. Isso não é piedade, isso é falsa piedade, porque a piedade verdadeira aponta para Cristo. A falsa piedade aponta para si mesmo. E o falso piedoso é aquele que não quer outra coisa senão que as pessoas lamentem pelo que ele sofreu, tenham dó dele, olhem para ele com um olhar penoso. E Paulo não fez isso. Paulo se levantou no meio das suas dores. Não imagine você que não estivesse doendo, não. No meio das suas dores foi à igreja e encorajou a igreja. Talvez a mensagem de Paulo tenha sido alguma coisa do tipo: irmãos, nós sofremos perseguições, nós sofremos injustiças, nós sofremos dores, mas fiel é Deus que nos sustenta em todos os momentos. Ele nos sustentou e vai sustentar vocês. Continuem confiando, continuem caminhando, continuem crendo no Senhor, que Ele vai sustentar cada um de vocês. Isso é encorajamento. Não é aquele testemunho miserável que às vezes a gente vê as pessoas contando, que parece que, meu Deus, Deus abandonou. Só faltou a pessoa dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o olhar ali, o cara está sozinho. Não. É como se Paulo dissesse: as minhas cicatrizes, elas só servem para mostrar que Deus esteve comigo. As minhas dores só servem para mostrar que Deus me deu forças para sustentá-las. A minha liberdade só existe para que eu diga para vocês que Deus cuida dos seus. Não fique se vitimizando, irmão. Você não é vítima de nada, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus te sustentou, Deus te salvou e te chamou para ser embaixador do reino dele. Você é vítima do quê? De nada. Pare com isso, esse é um mal da nossa geração, ficar se vitimizando. Olha, eu estou até violento aqui hoje. Pare com isso, irmão. Você não foi chamado para ficar lá, coitado de mim, ó a vida, ó azar, ó tristeza. Não. Também não é, por favor, irmãos, não estou dizendo aqui para você, não está doendo. Não. O vitimista, ele foca na dor. O encorajador, ele foca no Deus que te sustenta durante a dor. Essa é a diferença. Não fique se vitimizando, não fique focando na dor. Deus está com você e Deus sustenta você. Em último lugar, voltar lá. Em último lugar, importa obedecer a Deus. Eu não podia deixar de falar sobre isso aqui, já que a gente está num texto onde Paulo se submeteu a autoridades, onde Paulo foi punido, onde Paulo sofreu, foi preso, injustiçado, tudo isso dentro de um sistema tanto de justiça quanto de governo corrupto e ruim. Mas há um limite, irmãos, para a nossa obediência, a gente não pode esquecer isso. Nós fomos chamados, sim, para nos submeter às autoridades e à lei debaixo de onde nós vivemos.
os governantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, eles são sim autoridades sobre nós. Mesmo que nós não os respeitemos como pessoas, a autoridade do cargo que eles exercem é uma autoridade que é exercida sobre nós. Porém, há um limite. E o limite é quando qualquer uma das ações e qualquer uma das ordens te leve a pecar contra o Senhor. Então, nós poderíamos, de repente, ser obrigados a fazer alguma coisa que é completamente contra a nossa fé. E nós teríamos isso como lei. E nós teríamos a obrigação, e teremos, se isso acontecer, a obrigação de dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa que a nossa obediência e que a nossa submissão seja plenamente ao Senhor e aos homens, enquanto esses homens são justos dentro daquilo que se pode ser justo. Mas onde não há justiça, há plena injustiça, ou a corrupção, inverdade, ou a qualquer outra coisa que nos afaste ou que nos faça pecar ao Senhor, a nossa posição e a nossa convicção é de que importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como igreja, nós temos sido tanto internamente, não nós aqui exatamente, mas como igreja no Brasil, nós temos sido internamente pressionados, tanto quanto nós temos sido externamente pressionados para abandonar o que nós cremos em prol de um progressismo, em prol de qualquer outro nome que você queira dar a isso, como sociedade. Nós temos sido, por exemplo, pressionados internamente a abrir mão dos nossos valores, a abrir mão de princípios bíblicos para que nós sejamos mais inclusivos. Externamente, nós temos sido pressionados para que nós possamos abrir mão dos nossos valores de forma que nós nos adequemos ao que a sociedade quer ser. E não se engane que isso vai piorar. Isso não vai melhorar. Isso vai piorar. A tendência é piorar, porque quando nós vemos os principais expoentes evangélicos no Brasil, eles estão cada vez mais ligados a esses valores. E cada vez menos eles têm uma voz profética sobre a igreja e sobre o nosso país. Porém, ainda que isso piore, qual é a nossa obrigação? Importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. E isso talvez produza situações não agradáveis, num futuro, talvez não tão longe. E nós precisamos pensar nisso desde já, para que quando acontecer a gente não fique como aconteceu com a pandemia. A igreja nunca pensou, como é que seria se um dia o culto fosse proibido? A gente só dizia, quando for proibido, a gente vai para as catacumbas, a gente vai se reunir no cemitério, a gente está perto, se reúne ali mesmo, lá ninguém vai incomodar pelo barulho e tal. Mas quando aconteceu, a gente não sabia o que fazer. Nenhum de nós sabia. Algumas igrejas americanas, por exemplo, já tinham pensado sobre isso. Por quê? Porque faz parte da cultura deles o terrorismo. Então eles haviam pensado, se um ataque terrorista parar, o que a gente faz? O que aconteceu? Algumas igrejas funcionaram a pandemia inteira. Não foram impedidas de cultuar, porque eles já tinham pensado nisso. Nós nunca tínhamos pensado nisso. O que a gente faz? Meu Deus, será que a gente vai ser contra o que as autoridades estão dizendo? Você percebe, irmãos? É por isso que a gente precisa pensar nessas coisas. Importa obedecer a Deus. Se nós obedecermos a Deus, o caminho não será fácil, mas o Senhor vai nos sustentar. Amém? Pai, nós te louvamos pelo privilégio de nessa manhã termos a Tua palavra. Te louvamos pelo momento que nós temos juntos. E eu quero, Deus, em especial, te agradecer por cada um dos nossos irmãos que nos serviram nessa manhã, Deus. Como nossa primeira reunião, nosso primeiro culto, nós dependemos uns dos outros e todos nós juntos dependemos do Senhor. E o Senhor nos deu irmãos que creem, irmãos que confiam, irmãos dispostos a batalhar junto conosco, com cada um de nós, pela causa do Evangelho. E nós te louvamos, Deus, por esses irmãos que nessa manhã chegaram cedo, nos serviram, trabalharam, colocaram seus talentos, sua energia, seu amor, para que esse culto pudesse ser realizado, Deus.
e nós te louvamos por isso. Te pedimos, Deus, que esse tema de cidadania, que é tão pouco falado entre nós e tantas vezes desprezado, porque nós achamos que vivemos uma realidade apenas espiritual, sem nenhuma conexão com o mundo em que vivemos, possa estar em nosso coração. Nós possamos amar, Deus, o reino ao qual nós pertencemos e a terra na qual nós vivemos. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser luz e sal onde nós estamos, para a glória do Teu nome. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você a sua luz, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.